Essa é uma aula da disciplina de emergência do curso de graduação em medicina da Univale. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre emergências oftalmológicas, né? O que tem um oftalmo e emergência a ver, além de, né, servir como um personagem para o Dr. Glaucon Flecker aí? A gente tem algumas doenças que a gente, na emergência, pode se deparar e tem que pensar em tratar. Principalmente paciente que chega com redução aguda de acuidade visual, paciente que está cego do nada, esse é um paciente que é uma emergência e precisa de avaliação imediata do oftalmo. Então, algumas doenças que precisam dessa avaliação porque o tratamento rápido pode mudar a vida do paciente, porque ele pode ficar cego para sempre. Às vezes, o, algumas intervenções do oftalmo podem resolver o paciente voltar a ter visão, ou pelo menos um mínimo de visão, e sem visão, o paciente que já está, uma pessoa que está acostumada a ver, é uma mudança drástica na vida. Então, quanto essas pacientes com redução aguda de acuidade visual precisam de avaliação oftalmológica o quanto antes. Uma coisa muito comum é a queimadura por solda. Então, a radiação UV, o paciente que está sem proteção, tende a começar com bastante dor, 6 a 12 horas depois da exposição. A queixa é dor mesmo, via de regra não tem tanta alteração de acuidade visual, mas a gente não tem, entre aspas, muito o que fazer porque tende a ser autolimitado. Então, uma queimadura por radiação, a gente não precisa fazer antibiótico para o paciente. Aí, analgesia. Esses pacientes têm muita dor. A gente pode fazer analgesia no pronto-socorro? Pode, tá. O que a gente evita? Evita dar a receita de colírio anestésico para o paciente levar para casa, porque acaba que ele funciona muito bem, tira a dor e pode mascarar uma piora do paciente. Então, ele pode continuar utilizando por um período muito grande, ou eventualmente melhorou dessa queimadura por solda, mas depois teve alguma outra doença e vai lá na caixinha, encontra o colírio e pinga. Então, via de regra, a gente não passa receita. A gente pode utilizar sim no pronto-socorro. Tem um estudo canadense que eles fizeram, eles conseguiram dividir em floconetes que dava para 3 dias de tratamento e não tiveram aumento de desfecho ruim, não teve ninguém que perdeu a vista por causa disso e tal. Então, até 3 dias é bastante seguro. Principalmente nesses pacientes que têm uma doença que é autolimitada, que vai ter melhora da dor em 24 a 72 horas. Então, né, se a gente tiver como dar uma dose para 3 dias, dá para fazer sim. Mas, via de regra, a gente não deixa o colírio, né, a receita de colírio para anestésico para esses pacientes. O que a gente acaba fazendo é colírio lubrificante e deixar o corpo cicatrizar. Também podemos ter queimaduras químicas. Tratamento é irrigação. Tem que lavar, lavar, lavar. Tem gente que considera fazer a análise do pH. Difícil para a gente, né? Às vezes o paciente sabe qual foi o produto ao qual se expôs, né? Então, se foi ácido ou se foi básico, as queimaduras por base tendem a ser um pouco piores, né? Um pouco mais profundas, por ácido um pouco mais superficial, mas as duas são bastante graves. Vai precisar de antibiótico 7 a 10 dias, vai precisar de corticoide 7 a 10 dias, e a gente pode utilizar também um colírio midriático para melhorar, para evitar a cicatriz. Assim como, né, existem algumas posições que a gente bota a tala no paciente que quebrou algum osso, né, para evitar que faça uma contratura. A ideia do colírio midriático é fazer mais ou menos isso também e melhorar essa cicatrização. Mas, via de regra, também são pacientes que precisam da avaliação do oftalmologista o quanto antes. Outra coisa razoavelmente comum é a perfuração ocular. Então, o que a gente faz na emergência é o curativo. Então, a gente não faz o curativo com pressão, porque se eu tenho a perfuração e eu aumento a pressão externa, isso vai sair com que o humor vítreo saia do olho, diminuir ainda mais a pressão, isso pode piorar ainda mais o paciente. Então, o que a gente faz é utilizar o copinho de cafezinho para o paciente
não tocar, para ninguém encostar, então, e não fazer pressão no olho. Se tiver alguma coisa encravada, a gente tem que pensar em cobrir os dois olhos, né? Porque quando um mexe, o outro mexe junto. Então, às vezes, vai precisar fazer isso, mas o copinho ajuda bastante. Fazer o controle de dor. Uma coisa que é meio contraintuitiva, às vezes a gente não pensa, é fazer antiemético. Porque se o paciente tiver vontade de vomitar, essa valsalva aumenta a pressão intraocular, pode piorar a perda de substância. Malfloxacino, EV, cipro e avaliação do oftalmo. Os pacientes precisam de avaliação do oftalmo. Geralmente a gente vê a perfuração, ou ela é bem visível, ou a gente pode utilizar o oftalmoscópio, idealmente com uma lâmpada de fenda, alguma coisa assim. Não é uma coisa que a gente tem tão disponível, mas alguns oftalmoscópios têm a fendinha que a gente consegue ver, mas se tem a suspeita, já bota o copinho e encaminha para o oftalmo. Lacerações palpebrais, então a gente tem que tomar cuidado, porque quando o olho está demasiado, a gente pode perder parâmetros anatômicos, então na hora de suturar, talvez eu não consiga encostar uma borda na outra por causa desse edema e perda de anatomia mesmo. Posso ter perda de substância, então também vai dificultar o fechamento, e principalmente tem que tomar cuidado com a laceração medial, porque eu tenho o canal por onde sai a lágrima, né? Então, a lesão canicular ali do ducto, e se você der um ponto ali e fechar, isso acaba com a lubrificação do olho e vai ter consequências a longo termo. Então, via de regra, essas lacerações mais mediais a gente passa para o oftalmo avaliar e suturar. Mais uma doença oftalmológica que é do emergencista, que a gente precisa iniciar o tratamento, a gente tem que fazer o diagnóstico e tratar o glaucoma agudo. Então, glaucoma de ângulo fechado, glaucoma agudo, são pacientes com dor intensa, redução de acuidade visual, náusea, vômito, hiperemia, edema, uma pupila hiporreativa. Então, é um quadro bastante florido e é um paciente que ele chama muito atenção e você não dá para ignorar esse paciente, não dá para esperar o oftalmo vir, encaminhar. Esse é um paciente que tem que ser tratado de maneira emergencial mesmo, porque se não for, ele vai perder a visão. Eu estou com a pressão aumentada de maneira aguda dentro do olho e isso está comprimindo o nervo. E o nervo não aguenta muito tempo de aumento de pressão, de isquemia. Então, são pacientes que a gente precisa baixar a pressão de maneira mais agressiva. Então, o tratamento vai ser analgesia, a gente vai utilizar manitol, vai utilizar a citazolamina, vai utilizar pilocarpina, timolol, o que a gente tiver nesse arsenal. A gente sabe que muitas vezes no PS, numa UPA, a gente não vai ter tudo isso, né? Então, a gente tem que pegar a lista e ver o que eu posso fazer agora antes de encaminhar. Mas pelo menos analgesia e manitol a gente sempre tem. Então, esses são fundamentais no tratamento inicial do paciente e a avaliação do oftalmo, porque a correção desse problema, via de regra, é uma correção cirúrgica, né? Vai dar um piquezinho ali no ângulo e esse ângulo agudo vai ficar aberto e não vai ficar mais o ângulo fechado, aumentando a pressão intraocular. Então, vai voltar a ter o fluxo normal. Então, o paciente precisa da avaliação oftalmológica. Mas eu preciso baixar essa pressão de maneira agressiva e rápida para garantir que o paciente não vai ter uma perda de acuidade visual de longo prazo. Outra queixa bastante comum, mas mais benigna que chega para a gente é a hemorragia subconjuntival. Então, assim como eu tenho um roxo no braço, posso ter um roxo no olho. A diferença é que eu não tenho a pele, né, que é na frente do olho, então vai ficar vermelho, vai ficar parecendo o sangue, né? Eu perco esse filtro da cor da minha pele. Então, vai aparecer, parece um sangue injetado, né? Fica feio, mas não tem nenhuma consequência maior. Assim como qualquer equimose, 3 semanas vai evoluindo, né? Vai mudando a cor. Não tem muito o que a gente fazer, não tem tratamento, só explicar para o paciente mesmo. Conjuntivites, então o olho vermelho, né? Pode ser várias causas. Então a gente pensa
pode ser bacteriano, viral ou alérgico, né? O alérgico é aquele que coça, lacrimeja, geralmente associado a pólen, poeira. Não tem nada muito para a gente fazer, lubrificação mesmo. Na viral também, né? Tende a ser os dois olhos, tende a ser uma secreção mais líquida, mais clara. Não é regra, né? Mas via de regra, né? Tem a coceira e geralmente bilateral, porque o viral tende a ser mais contagioso, mas não é uma regra, vai levar a gente a pensar. E a bacteriana é que a gente se preocupa mais. A bacteriana, ela tende a ser um pouquinho mais fácil de diagnosticar pelo pus, né? Essa secreção mais grossa, mais purulenta mesmo. Então, esses são pacientes que precisam de antibiótico. A gente utiliza antibiótico oftalmológico mesmo, né? Então, ofloxacino, cipro, por 5 a 7 dias, uma gotinha. Muitas vezes é um olho só, né? Então, é um pouco mais difícil o contágio, principalmente comparado com o viral. Uma outra queixa razoavelmente comum é o ordéulo, né? O viúvo. Então, bastante benigno. O tratamento é compressa morna local 3, 5 vezes por dia, fazer a massagem local para melhorar a drenagem e tende a resolver sozinho, não precisa de cirurgia, o tratamento é bem mais benigno, isso não é um abscesso, né? A gente não precisa de antibiótico, não precisa de drenagem, então o ordéulo tende a resolver sozinho, só, entre aspas, assim, um cisto sebáceo, né? Tá fechado ali o poro e acaba inflamando, mas com compressa e massagem local tende a resolver sozinho. Essas são as emergências oftalmológicas mais comuns, né? O que a gente tem que se preocupar mais no pronto-socorro. E nos vemos na próxima aula.